Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para de alguma forma celebrar o Senhor pelo dom da vida e aproveitar a oportunidade nesse domingo de falarmos um pouquinho também sobre a Páscoa. Espero que vocês tenham vivido um domingo abençoado em família e agora entrando nessa oportunidade que temos de conferir as Escrituras, de podermos estar juntos no que diz respeito ao Espírito de Deus que nos une. Então eu quero convocar vocês a estarem atentos, a ter um olhar para a Palavra de Deus, pautado mediante a esse dia tão especial, da qual nós consideramos e chamamos de Páscoa. Muito bom, mas não adianta nada estabelecer esse nome ou essa festa chamada Páscoa se nós não tivermos o entendimento do que isso representa para nós nos dias de hoje. Então eu quero convocar toda a família, que você possa estar reunidos. Eu sei que às vezes torna um pouquinho difícil, né? Por causa das crianças e a gente não consegue ouvir, mas eu quero encorajar você, principalmente os nossos sacerdotes, para que você estabeleça agora a ordem na sua casa e que juntos possamos ter esse olhar para a Palavra de Deus. Acredito que eu não tenho tudo, talvez não vou conseguir externar tudo aquilo que talvez eu gostaria, mas o mais importante é fazer com que você tenha uma compreensão e um entendimento a partir das Escrituras sobre esse dia e fazer com que isso venha valer a pena nas nossas vidas, trazendo zelo e entendimento. Amém? Quero deixar meu abraço para toda a comunidade e dizer que estamos com muita saudade e encorajá-los a não desistir, a permanecer firme, lembrando das profecias, lembrando daquilo que vocês estão ouvindo e recebendo, compartilhando também com os irmãos. Pode ser lá no nosso grupo, pelo WhatsApp, falando das suas experiências, contando aquilo que Deus está falando e comunicando com vocês, porque eu acredito que isso de alguma forma vai edificar todo o corpo de Cristo, ok? Então, nós vamos nos derramar agora, mediante a palavra, para receber da parte de Deus aquilo que Ele quer falar conosco, ok? Então eu quero convidar todos vocês a abrir as Escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 1, a partir do versículo 29, nós vamos ler até o versículo 34, ok? O texto, ora referido, diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sabia. Eu gosto muito dessa colocação de João. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Eu estava falando a respeito dele, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Que é uma chave, nós temos que atentar para isso. Eu vou repetir: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Ok? Queridos, eu gostaria de falar debaixo desse tema, tendo um olhar para a Páscoa, Jesus, o Cordeiro verdadeiro. Amém? Quero falar a respeito desse tema, dentro desta perspectiva. Jesus é o Cordeiro verdadeiro. Mas antes de nós entrarmos dentro desta perspectiva, dentro deste assunto, nós precisaríamos talvez
voltar um pouquinho e ter um olhar para as festas de Israel. É óbvio que eu não vou conseguir trazer todas as festas, mas é importante nós termos esse olhar, porque com o tempo a Páscoa acabou perdendo o seu sentido, infelizmente, por causa de muitas heresias, por causa de muitas controvérsias. Isso acabou ficando no esquecimento, mas isso não implica que Deus esqueceu do seu propósito. Na realidade, em toda a história, Deus está trabalhando, e mesmo em meio ao caos, em meio às dificuldades da vida, Deus sempre levanta um homem. E eu gosto sempre de relatar e voltar o nosso coração e lembrar que quando Elias pensava que ele era o único profeta em Israel, o próprio Deus vai dizer a ele: Elias, eu guardei 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal. Então essa é a nossa esperança, independente de como as coisas estão, Deus sempre vai estar no controle, e Ele não vai fazer com que o seu plano seja fracassado. Deus é aquele que faz a promessa, porém também é fiel para cumpri-la, ok? Então, dentro deste aspecto, as festas do Antigo Testamento são uma mensagem profética dada por Deus. Isso nós não podemos perder de vista, para mostrar o que Ele faria durante toda a história e o que aconteceria com a igreja. Então isso é um aspecto que nós temos que estar bem atento. Então essas festas não são simplesmente eventos interessantes de uma cultura diferente da nossa, que devem ser aprendidas, ou simplesmente para termos informação sobre elas, mas há um aspecto mais importante, porque são setas que apontam para algo muito importante, porque tem uma ligação com o propósito eterno de Deus. Na realidade, as festas de Israel têm um apontamento para o propósito eterno de Deus, que isso fique bem claro para nós. Por causa da nossa mentalidade ocidental, nós perdemos de vista muito essa realidade. Quando eu falo que as festas têm a sua importância, eu não estou querendo dizer que nós temos que voltar aos rituais daquele tempo e fazer tudo o que eles faziam, porque não é a nossa proposta, e é por isso a importância de nós compreendermos as Escrituras. E também Páscoa, eu sei que é do conhecimento de muitos, mas também não é ovos de Páscoa, não tem a ver com coelhinho. Na realidade, Páscoa tem a ver com o cordeiro, ok? Isso é muito importante nós pensarmos. Então, seu significado, na realidade, é o que importa, e é nesse aspecto que nós queremos tratar. A igreja, de alguma forma, ela carece de entendimento sobre os planos e também sobre o propósito de Deus, e isso nós não vamos conseguir de alguma forma resolver, porque na realidade o próprio Jesus vai dizer que Ele edificou a sua igreja. Então nós temos que crer, esse é o nosso papel, crer na palavra de Deus, crer nas promessas de Deus e confiar de que Ele é capaz de estabelecer ordem na sua igreja. Então não podemos de alguma forma ignorar as pistas que Deus deixou, indicando o que faria antes de Jesus voltar e o tipo de noiva para o qual Jesus voltará. Então, na realidade, todo esse aspecto ele aponta para este propósito eterno, mas ao mesmo tempo uma preparação para a sua noiva, que aguarda o seu retorno. Se nós compreendermos a partir desta cosmovisão bíblica, então nós teremos fundamento, nós teremos base para compreender a data deste dia, da qual a igreja precisa ter mais compreensão e entendimento. Então eu quero aproveitar para convocar todos vocês a ter um olhar para esta realidade, a
aplicar o seu coração a entender e não ficar apenas com aquilo que eu irei explanar aqui, mas ter um olhar para a palavra de Deus e buscar conhecer mais a fundo, para nós entendermos o tempo e o modo de todas as coisas e aonde nós estamos, ok? Então, olhando para os cristãos, vemos muitas divisões. Infelizmente é o que temos visto, falta de peso no mundo, vemos a falta do poder de Deus, tanto para operar milagres, como para vencer o pecado. Nós temos visto, infelizmente, essa realidade, mas não deixando de considerar que o plano de Deus, ninguém pode frustrar, ninguém, homem nenhum, nenhuma instituição religiosa tem o poder para frustrar o plano de Deus. Então a evidência daquilo que estamos comunicando é saber quem realmente está preparado para compreender o mistério de Deus, quem verdadeiramente tem o coração aberto para olhar para uma data especial como essa e compreender o que a Páscoa aponta e para quem a Páscoa está apontando. Isso é importante, que isso venha gerar temor em nossos corações. Então, se olharmos para a igreja do Senhor, eu acredito que muitos podem pensar da mesma forma, dá para ficar muito triste com tanta pobreza espiritual e a mistura com o mundo, muita coisa que infiltrou e que, por causa de abandonarmos a proposta de Deus, muitas vezes deixamos passar sem ter um olhar e também uma obediência àquilo que Deus está comunicando. Por isso, julgo ser importante termos um olhar para os sinais que Deus deixou e captar, de alguma forma, uma visão correta de onde nós estamos e também para onde nós estaremos indo, ou estamos e para onde vamos. É muito importante nós pensarmos dessa forma. E pensando assim, a igreja precisa de visão. Eu gosto de lembrar das palavras do apóstolo Paulo ao rei Agripa, quando ele mesmo vai dizer: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então a minha proposta é fazer com que nós tenhamos um olhar para a Páscoa a partir desta visão celestial. Por favor, Páscoa, ou a festa que foi instituída por Deus, não é nenhum tipo de movimento formado ou criado pelo homem, mas foi o próprio Deus que estabeleceu estas festas, que aponta para o seu plano eterno, ok? Para isso, nós precisamos de uma forma, ou melhor, nós precisamos de uma reforma radical na igreja. É óbvio que eu não vou talvez falar tudo aqui, mas nós poderíamos ter um olhar para a história da igreja nesse momento e compreender que em algum momento o Senhor está levantando homens que vão trazer novamente a importância dessa realidade que nós estamos estabelecendo e queremos falar aqui. Então, recuperar a revelação desse propósito e também as suas consequências em nossas vidas hoje produzirá uma reforma radical na igreja e também vai desencadear o processo do cumprimento do plano de Deus. Por isso a importância de nós falarmos a palavra e expressar a verdade que vem diretamente do coração de Deus. Então, Páscoa não é um produto do mercado da nossa sociedade, que só direciona as pessoas para o que diz respeito à área financeira. Páscoa tem uma importância para o povo de Deus e nós precisamos fazer parte dessa realidade. Precisamos permitir da parte de Deus que acessemos essa realidade, que o Senhor venha nesse domingo abrir os nossos olhos para que Páscoa de alguma forma seja restaurado no nosso homem interior e nós possamos valorizar de todo o nosso coração aquilo que essa festa de alguma forma traz em si o seu significado. Então é óbvio que estou apenas de alguma forma pincelando sobre o assunto, pois esse assunto é extenso
e talvez nós precisaríamos de tempo para aprofundarmos no assunto, mas eu creio que em outro momento, talvez, quem sabe, mesmo dentro das nossas escolas que nós temos aqui, nós podemos abrir mais para aqueles que desejam aprender. Talvez, quem sabe, nós poderíamos até fazer alguns cursos rápidos para quem quer se dedicar sobre as 7 festas de Israel, para ter um entendimento do que ela representa e os seus apontamentos, ver qual nós já estamos vivendo e qual talvez nós ainda não estamos vivendo. Seria bem legal, talvez, se nós tivermos pessoas interessadas a se aprofundar nesse assunto. Então, a Páscoa celebra de alguma forma, historicamente, Israel saindo do Egito. Logo, a Páscoa era um memorial da saída do Egito. E eu não vou entrar em detalhe, mas nós sabemos todo o funcionamento e como Deus trabalhou na história a partir do seu povo em relação a essa festa. Jesus, na hora da última Páscoa, nós vamos relembrar isso, deu a entender que aquele momento, ou daquele momento em diante, não seria mais necessário o Cordeiro Pascal, porque ele era o Cordeiro. A minha proposta aqui é trazer esta realidade, expressar que Jesus é o verdadeiro Cordeiro. Então, conforme nós formos aqui gradativamente falando das Escrituras e aplicando os textos, nós vamos perceber a importância desse dia e o que estamos vivendo. Se nós conseguirmos compreender a proposta desta festa e tudo isso ter sentido na sua vida, eu quero garantir que verdadeiramente você é um cristão. E nós vamos entender o que eu estou falando. Então, ao comer o pão, estaríamos comendo na realidade a sua carne, e ao beber o vinho, nós estaríamos bebendo o seu sangue. Essa mensagem é um discurso pesado. Falar que nós devemos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, talvez para nós não soa tão pesado assim. Mas nós não podemos esquecer que no Evangelho de São João, no capítulo 6, Jesus vai tratar a respeito deste assunto. Ele mesmo vai dizer que a sua carne era a verdadeira comida, logo o seu sangue era a verdadeira bebida. Mas nós não podemos esquecer que o discurso foi tão pesado que as pessoas já não estavam suportando ouvir a mensagem. Logo Pedro se levantou e disse: Senhor, muda o discurso, porque as pessoas estão indo embora. Mas Jesus não está preocupado se o discurso está sendo pesado. Jesus não está preocupado se as pessoas querem dar atenção para esta mensagem, mas ela precisa ser anunciada. E o mais interessante, hoje eu estou aqui falando para vocês a respeito desse assunto, mas naquele dia era Jesus, o próprio Cordeiro de Deus, que estava ministrando a mensagem. E ele olhou e percebeu que a comunidade que ali estava se levantavam e iam embora. E o próprio Jesus vai dizer: Pedro, se você quiser pode ir embora também. E algo interessante é que Pedro vai responder o seguinte: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Uau! É sobre isso, é nós compreendermos aquilo que estamos ouvindo, ainda que o discurso pareça ser pesado, mas é a verdade de Deus para os nossos dias, ok? Então, comer da sua carne, beber do seu sangue, o que isso implica? O que nós já estamos falando, implica que Jesus é o Cordeiro de Deus. Vou repetir: Jesus é o Cordeiro de Deus. Essa expressão precisa queimar no teu coração. Jesus é o Cordeiro de Deus. E quando nós falamos sobre o Cordeiro, nós não podemos desprezar esta mensagem, porque certamente desprezando essa mensagem, nós não teremos fé suficiente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não vamos compreender essa
porta de início que nos empurra para uma realidade mais profunda. Então, o Cordeiro, em outras palavras, eu gostaria também de expressar, se não virmos Jesus como Cordeiro, de alguma forma não vamos entender nada. Se nós não tivermos esse olhar para o Cordeiro, nós não vamos compreender a mensagem que ele nos traz. O Cordeiro, ele chama a atenção para a Páscoa. E se não entendermos a Páscoa, não podemos entender porque Jesus é o Cordeiro. Parece que eu estou sendo enfático, batendo nessa tecla, é que na realidade isso precisa ficar bem lúcido na nossa mente. Nós precisamos receber o conteúdo dessa revelação. E essa revelação não sou eu quem estou dando, mas na realidade o próprio Deus nos deu de presente esse mistério que fala a respeito do seu próprio Filho, e nós vamos compreender ao começarmos a ler alguns textos das Escrituras. Então o testemunho de João tem o seu ponto alto na afirmação do texto que ora nós lemos no Evangelho de São João, a partir do capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 34, nós vamos ver essa realidade, porque o testemunho de João tem o seu ponto alto na afirmação de que Jesus é, primeiramente, o Cordeiro de Deus, segundo, o Filho de Deus. Então o Cordeiro de Deus é na realidade o próprio Filho de Deus. Uau, sabe, isso é poderoso. E se nós olharmos para o texto, nós vamos perceber que quando nós lemos, olha o que João vai dizer: eu não sabia quem ele era. Uau, por isso ninguém tem desculpa. Se alguém um dia disser, não conheci Jesus, eu não sei quem é Jesus, não há desculpa, porque olha o que João vai dizer: eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Uau! Quero encorajar vocês a ver e pensar a respeito desse texto e pensar a partir daquilo que João está testemunhando, que verdadeiramente Jesus é o Cordeiro de Deus, mas Jesus também é o Filho de Deus. Quando essa declaração é pronunciada, tem uma ligação com a Páscoa, que na realidade é o fundamento da vida cristã. Só um minutinho, queridos. Então, na realidade, aqui tem um fundamento, que na realidade a Páscoa é um fundamento da vida cristã. Precisamos conhecer Jesus e a sua obra em favor de toda a humanidade. Sabe, as pessoas podem até falar muito de Jesus, mas elas não conseguem ter muitas vezes esse olhar amplo para a obra redentora, para a obra em favor de toda a humanidade. Como podemos descansar se não soubermos que os nossos problemas relacionados ao pecado foi resolvido? Essa é uma pergunta que eu quero deixar. Jesus é o Cordeiro de Deus que providenciou de alguma forma e que foi sacrificado para tirar o pecado do mundo. Nós vimos no versículo 29 do Evangelho de São João, no capítulo 1, o próprio João, quando vê Jesus, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O título Cordeiro aqui, ele vai trazer uma expressão, por favor entenda, não é simplesmente João
que está pronunciando que Jesus agora é um cordeiro, mas nós vamos ver que isso tem a ver com fundamentos bíblicos, isso tem a ver com as profecias, isso tem a ver com o cumprimento do propósito de Deus. Então João está só replicando como uma voz que clama no deserto, a partir daquilo que os profetas clamavam, a partir daquilo que os profetas falavam, a partir daquilo que Deus instituiu no dia da libertação do seu povo no Egito e deu o nome de Páscoa. Uau! Então eu quero ler com vocês alguns textos, voltando para o profeta Isaías, que é considerado nas Escrituras um dos profetas messiânicos, isso é, aquele que de alguma forma falou mais a respeito da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha Isaías, no capítulo 53, no versículo 6 e 7, o que diz: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Olha isso. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, olha isso: joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros, aí vocês serão uma massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Meu Deus, agora que Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi oferecido em sacrifício, então vamos comemorar a nossa Páscoa. Parece que eu ouço um grito agora, como o apóstolo Paulo estivesse anunciando esta verdade para nós, nesses dias. Vamos e comemoremos a Páscoa, não com pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Uau! 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 21. Sabe, queridos, vão anotando esses textos e depois, se você puder, vai lendo, vai meditando nessas palavras. Olha isso: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Sabe, queridos, dentro dessa construção e destes textos que ora citamos, há muita construção, há muitos princípios, há muitas chaves, mas eu não vou ter tempo para abrir todas aqui, e eu também não quero me empolgar, eu quero tentar ser prático e dinâmico, para que você possa aproveitar o tempo, mas eu quero encorajá-los a ir mais profundo. Sabe, quando eu digo ir mais profundo, não significa apenas ler as Escrituras para ter informação. Ir mais profundo é pedir para que o Espírito Santo de Deus revele o verdadeiro sentido da Páscoa no seu coração.
Eu espero que enquanto eu estou falando e lendo esses textos bíblicos, o seu coração queime aí onde você está. Sabe, essa é a nossa proposta. Então, olhando para essa realidade, eu não vou conseguir aqui talvez explanar tudo o que eu gostaria, mas eu gostaria sim de expor algumas coisas que eu julgo ser importante. O começo de tudo. Então, olhar para a Páscoa é entender o começo de tudo. Se nós voltarmos nossos olhos para o passado e olhar para um povo escravizado no Egito, que clamava por um libertador, nós vamos perceber que o Senhor está participando dessa história, a qual Ele mesmo escreveu. E o libertador que o Senhor apresenta diante do Egito era Moisés, mas na realidade nem mesmo Moisés poderia libertar o seu povo do pecado. Ele pôde até ser uma ferramenta de Deus para libertar o povo das garras de Faraó, mas do pecado ainda havia um libertador, e que Moisés é apenas uma sombra de uma realidade, de um plano eterno que Deus está escrevendo, ok? Então, olha o que as Escrituras vai dizer em Êxodo, no capítulo 12, anota esses textos. A partir do versículo 1 do versículo 2, vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Se nós lermos apenas o texto, mas não buscarmos ter compreensão dentro do seu contexto, nós vamos perder muita coisa. Olha isso, Deus disse que aquele mês seria o quê? O primeiro mês. Porém, os israelitas estavam no 7º mês de seu calendário. Para pensar, de repente, no 7º mês, Deus ordena, por intermédio de Arão, por intermédio de Moisés, que eles considerassem aquele mês, que para eles era o 7º mês, como o primeiro mês. Cara, isso é poderoso. O que vemos aqui é Deus dizendo que se não começamos com a Páscoa, seremos de alguma forma reprovados. Há uma mensagem da parte de Deus. Deus está olhando para essa realidade e começando algo novo, uma jornada para com o povo de Israel. E ainda estavam no Egito. E o Senhor então vai estabelecer algumas ordens. A partir desta realidade, Deus vai estabelecer a festa da Páscoa, que traz a proposta de libertar o seu povo do Egito. Quando Deus diz que este é o primeiro mês, todos os meses anteriores de alguma forma estão sendo descartados, e estamos no início de uma nova jornada. Sabe, queridos, Deus sabe o que está fazendo. Nós já trouxemos uma palavra a respeito disso. Creia, você precisa crer. Sabe qual é a proposta da Páscoa? Crer em Jesus. Crer em Jesus é crer no plano eterno de Deus. Não tem como você compreender essa realidade sem entender a Páscoa, porque a Páscoa traz essa proposta: crer em Deus, crer no seu plano. E nós vamos perceber isso. Podemos compreender melhor sobre essa realidade de considerar os meses anteriores, isso é, o nosso passado descartado, no sentido de uma nova proposta, de uma nova vida, a partir de Deus, a partir do seu plano. Então, é como se o Senhor estivesse levando o povo dele para uma nova realidade que eles ainda não conheciam. E Deus queria que o seu povo agora, através destas festas, começasse a compreender, ainda que talvez não de forma plena, mas aquilo que Deus estava fazendo e preparando o seu plano
para que verdadeiramente ele pudesse ser consumado. Então, olha isso, o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 17 e 21. Olha isso, preste bem atenção. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos de Deus. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Por favor, aqui Deus não leva o pecado ou em conta o pecado dos seres humanos, mas nós não podemos esquecer o início que nós já lemos: quem está unido em Cristo, ok? Então, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz. Olha isso, irmãos, isso aqui é muito sério. E Deus mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz, e não da maneira como os homens estão fazendo. É como Deus quer que seja feito, com Ele, ou com que eles se tomem ou se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Uau! Essa ideia é fundamental. Se você ainda não passou pela Páscoa, você não é verdadeiro cristão. Por isso que eu disse que o discurso é pesado. As pessoas se levantaram porque o discurso é muito pesado. Sabe, isso acaba às vezes gerando ofensa para aqueles que não querem se submeter a essa vontade de Deus. Você pode ser membro de uma igreja que você chama de igreja, porque na realidade nós sabemos que existe a igreja que Cristo está fundamentando, e talvez você pode estar nela há muito tempo, mas se não tem Páscoa na sua experiência, você não é cristão. Por isso a importância de nós compreendermos mais a respeito dessa festa. E olha que eu nem estou entrando muito e falando a respeito dela, porque se nós quisermos aprender mais, nós temos que ler Levíticos capítulo 23 e outros textos, como também capítulo 32 e tantos outros que vão fazer uma abertura a respeito disso. Acho que, se não me falha a memória, Deuteronômio capítulo 16 vai tratar a respeito dessa festa, vai falar um pouquinho da história, de forma histórica, mas que tem um apontamento para esse propósito eterno de Deus, a qual nós precisamos ter uma compreensão clara para compreender isso. Sabe, John Wesley escreveu no seu diário que, enquanto era lido o prefácio de Lutero para o livro de Romanos numa reunião, de repente sentiu seu coração aquecer e o Espírito Santo veio. E ele pôde fazer esta afirmação: eu nasci de novo. Uau! Eu nasci de novo. Páscoa, queridos, é o alicerce da vida cristã. Páscoa é o início. A obra de Deus só começou em nossas vidas quando passamos a crer. Não precisamos necessariamente
se lembrar de uma data, mas precisa se lembrar que nada na sua vida tem valor que não foi edificado nesse alicerce. Uau! Se nós não compreendermos o sentido da Páscoa e só tentarmos vibrar com essa data no momento que ela chega, mas sem ao mínimo dar importância de que Jesus é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, na realidade nós não acessamos essa vida de santidade. Na realidade nós estamos deixando passar a nossa oportunidade. Então eu quero chamar vocês para essa realidade hoje. O próprio Deus deu o seu Filho. No Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos ter olhos abertos como João, que ao ver Jesus e por ver o Espírito descer sobre ele na forma de uma pomba, compreendeu que ele era o Cordeiro de Deus, mas também que era o Filho de Deus. Eu poderia aqui abrir vários textos bíblicos que trazem um apontamento para o Cordeiro. Se nós olharmos para o Apocalipse, nós vamos ver muitos textos bíblicos falando sobre o Cordeiro. A importância que traz esse contexto da data em que estamos vivendo, chamado Páscoa. Então não deixe passar sem compreender o sentido da Páscoa. Que o Senhor venha iluminar os nossos olhos, que o Senhor venha trazer clareza, assim como trouxe para João, no momento em que ele viu Jesus. E nós vamos saber que muitos no tempo de João não conseguiram reconhecer Jesus como Cordeiro, e tampouco como Filho de Deus. Até mesmo o próprio Jesus foi questionado, mediante ao seu estilo de vida. E aí, o próprio povo de Deus querem falar a respeito de Abraão, porque eles valorizavam Abraão. Abraão é o nosso pai, mas Jesus vai ter um diálogo com eles. Se vocês de verdade conhecessem Abraão, vocês com certeza me conheciam. Jesus vai dizer, porque eu vi Abraão. E aí eles ficaram indignados, como você pode ter visto Abraão? E por não compreender isso, olha como é tão poderoso quando nós conseguimos olhar para as profecias e ver o cumprimento dessa realidade. Como eu disse, eu queria falar muita coisa, muito profunda, mas essa não é a minha proposta, porque eu sei que o Espírito Santo há de iluminar a sua mente para compreender, mas existem muitas verdades, muitos fundamentos, quando nós olhamos para essa realidade dentro desta construção, que o Senhor está fazendo a respeito da Páscoa. E me vem à memória, em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 6 e 8, olha o que as Escrituras vão dizer. Isso aqui é poderoso, por isso que nós não temos desculpa, se nós não reconhecermos a Páscoa e olhar para essa realidade do que ela representa, a partir do Cordeiro, que é verdadeiro, mas ao mesmo tempo é o Filho de Deus. Nós vamos ver que é nítido, é como se Jesus estivesse fazendo com que esse povo, ou o seu próprio povo, que estava discutindo com ele essas realidades, não entendesse ou não conseguisse entender isso. Olha o que o texto vai dizer: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Respondeu Abraão. Uau, irmãos, é muito sério quando nós temos esse olhar para a Páscoa, a partir daquilo que Deus está construindo. Nós vamos ver, olha a resposta de Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Sabe o que eu quero dizer aqui? Deus, em sua graça e misericórdia infinita, preparou para nós o cordeiro, o único que pode tirar o pecado do mundo. Sabe quando? Antes da fundação do mundo. Então, por favor, vamos ter um olhar para a Páscoa, para nós desfrutarmos. Nós gostaríamos muito, até tentamos nos preparar, mas por causa dessa realidade da nossa mudança de um prédio para o outro, nós precisamos esperar, e até mesmo por considerar o Senhor. Mas nós queremos, no momento breve, fazer uma construção a respeito da Páscoa, e talvez, quem sabe, ser um pouquinho mais profundo no assunto, para fazer com que a comunidade toda compreenda que estas festas têm um apontamento para o cumprimento da promessa de Deus, e que muita coisa na história veio acontecendo. A Páscoa, na realidade, veio perdendo o seu sentido, mas quando olhamos para a reforma, por intermédio de Martinho Lutero, nós vamos ver novamente a Páscoa ganhando força, porque eles estavam fazendo na força do braço, cobrando a indulgência para ser salvo. Então a salvação era por obras e não pela fé. Mas agora Martinho Lutero, como um homem sendo usado, um instrumento da parte de Deus para fundamentar essa realidade, trouxe esta restauração. Logo nós vamos ver na Rua Azusa, com o acontecimento dos grandes avivamentos, como em Gales e tantos outros lugares que o avivamento veio, nós vamos ver o Senhor também restaurando a realidade da descida do Espírito Santo, porque na realidade o Senhor está fazendo algo na história. Porque qual é a proposta das festas? Simplesmente fazer um apontamento do propósito eterno de Deus. Então a Páscoa tem esse fundamento, essa realidade de olhar no que diz respeito não mais na força do nosso braço, mas a obra redentora de Deus por intermédio do seu Filho, por intermédio do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual é então o nosso papel mediante a essa realidade? Crer somente. Crer somente. Então Páscoa na realidade é um ambiente para nós olharmos para Jesus. Por isso que na Santa Ceia, Jesus agora, o próprio Cordeiro de Deus, vai instituir na nova aliança a ceia. E o que ele vai dizer? Fazer isso em memória de mim. Nós vamos ver que quando eles fazem a primeira Páscoa no Egito para a sua libertação, a proposta era em memória à sua libertação, ou a sua saída do Egito, e eles tinham que contar para os filhos, os seus filhos, para os seus filhos, essa transição de Deus, que Deus fez para com o povo de Israel, tirando eles do Egito e levando eles para o deserto. Obviamente que isso tem um apontamento para essa realidade. Então nós temos que ter esse olhar e pensar nisso. Mas quando Jesus institui a ceia, Ele vai dizer: façam isso em memória de mim. Isso é, temos que olhar para a obra redentora de Jesus. Não tente salvar você mesmo, você não pode. Então Páscoa é um ponto inicial, mas não termina aqui. Ainda tem a festa do Pentecoste, ainda tem a festa do tabernáculo. E sabe qual é a maior proposta dessas duas realidades, entre a festa da Páscoa e a festa do Pentecoste? É nós alcançarmos a festa do tabernáculo, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque na realidade Deus quer habitar entre os homens. Então, se nós não compreendermos a Páscoa, nós não vamos compreender as demais festas.
E é óbvio, eu sei, nós estamos apenas pincelando e talvez eu esteja jogando muita coisa no ar, mas eu quero que você saiba, olhando para a realidade que estamos hoje, chamando de Páscoa, nós precisamos entender que o nosso papel, o nosso desafio é crer em Jesus. É bem verdade que algumas pessoas podem estar dentro de uma igreja e ainda assim não terem sido salvas, porque não creem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gostaria de dizer, boa Páscoa, e que Jesus seja o seu Cordeiro. Vamos seguir o Cordeiro, vamos seguir o Cordeiro, vamos seguir o Cordeiro, porque isso tem também um apontamento para o discipulado. Aqueles que querem se tornar discípulos de Jesus não podem esquecer a mensagem: neguem a si mesmo, tomem a sua cruz e siga-me. Vamos seguir o Cordeiro. Deus abençoe, poderia falar muita coisa, tem muita coisa boa, mas eu não quero aprofundar, não é o meu papel aqui. O meu papel é apenas te encorajar a ter um olhar para a Páscoa e pensar, é mais sério do que estamos pensando. Não é sobre coelhinho de Páscoa, não é sobre ovo de Páscoa, não é sobre comércio, não é sobre dinheiro, mas é sobre o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário, da qual com seu sangue comprou homens para Deus e fez dele um reino de sacerdotes. Uau! Deus abençoe vocês com essa mensagem, com essa palavra, e que possamos juntos agora, na mesa, participar da ceia do Senhor, trazendo à memória a obra de Cristo na cruz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.